Olá, gente, sou Alexandre Soledade, meu mundo autista. E muito obrigado você assistiu, quem assistiu o prólogo, quem não assistiu o prólogo desses episódios que vão acontecer, clica aqui, tá? É importante para você saber do que nós vamos falar daqui para frente. Então, já que você está aí, ativa a notificação, se inscreve no nosso canal e vamos falar sobre sexualidade no autismo. Gente, olha, os nossos pequenos não serão pequenos para sempre. Fato. Aceita isso. O seu filho ou sua filha, que você sempre teve todas as lutas e batalhas para poder contar as narrativas feitas de quando ele começou, aprendeu a falar as letras, quando aprendeu a falar, agora são outras fases. A gente vai ter que falar de outras fases. E aí vamos começar a falar de 2 assuntos primeiros nesse primeiro episódio. Vamos lá. Mas, se você não tem ainda estrutura para falar sobre assuntos ligados à sexualidade, então desliga esse áudio, desliga esse vídeo e para. Mas é seu filho, sua filha, que vai ser privado da informação. E eu acho que você não quer isso. Vamos. Gente, meu filho, quando tinha 13 anos, ele teve um reflexo interessante na piscina e causou constrangimento em quem estava perto das pessoas. Então, ele teve ereções. Então, ele estava na piscina, teve ereção e aquele buzunzum aconteceu porque as pessoas diziam que ele estava excitado. Antes de mais nada, é preciso explicar para você e para todo mundo que existem 2 tipos de ereção. Uma que é psicogênica e outra reflexogênica. Essa psicogênica, que está esse nome aqui tão grande, ela realmente é provocada pelo seu pensar, por aquilo que você está tendo de pensamentos ligados ao outro, à outra. Então, são reflexos de cunho sexual que você entende isso como natural. E esse reflexo é motivado. Então, você, com tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acredita, pela situação de hormonal, você pensa e há um reflexo. Esse reflexo se chama psicogênico. Pois é, gente, mas não foi o caso dele. O caso dele se enquadra em reflexogênica. A reflexogênica é quando acontece, o ambiente fornece estímulos excitatórios. E esses estímulos excitatórios pode ser um abraço, pode ser a água fria da piscina, pode ser o vento batendo no corpo. Então, quer dizer, não necessariamente ele estava pensando em sexo, mas o corpo reagiu. Um parêntese importante é esse mesmo reflexo, essa ereção reflexogênica, ela acontece em pessoas que são cadeirantes. Então, aí você fica assim, nossa, as pessoas cadeirantes têm relações sexual? Nossa, você está atrasado, hein? Então, existe sim, é estimulado, a pessoa tem a ereção e consegue ter prazer sexual e ter a vida dele, dela, no caso dele, ativa. Você não sabia? É por reflexo. Reflexo. Então, muitas vezes não há conotação sexual, no caso do autista, daquela ereção. E aí você tem dificuldade de falar sobre o assunto. Então, quando você se deparar com essa situação, é preciso você separar qual foi a via que provocou esse reflexo. Se de repente foi aquela natural, que foi psicogênica, nossa, então você já passou da hora de conversar com seu filho sobre isso. Mesmo que ele não entenda, já passou da hora. Agora, se foi a reflexogênica, a natural, talvez você esteja condenando ou acusando ou criando uma situação em que seu filho vai ter temor de ter outra ereção dessa. Então, vamos falar de dicas sobre esse assunto. Quando você estiver primeira dica, né? Quando você estiver na piscina ou na praia, uma dica importante e bem bacana. Para evitar esse constrangimento das pessoas e dele, dê preferência para o short. Não é questão de culto, de religião, de você não expor o seu corpo. Nós não estamos falando disso aqui. Dê preferências a shorts, bermudas, porque ele vai se sentir mais seguro, as pessoas não vão ver o que está acontecendo e ele não tem culpa. Então, dê preferência. Então, chega um determinado momento, é preferível utilizar essa dica, porque aí seu filho fica numa situação menos constrangedora e
não vira vítima de bullying das pessoas. Por falar de bullying, a segunda dica está relacionada à escola. Oriente a escola sobre a situação e até peça para que os professores, no caso de educação física, que na aula de natação, dê o direito para que ele troque de roupa sozinho, que ele vá num reservado, que ele espere a turma trocar de roupa, porque ele não precisa se expor, como ninguém precisa, mas nesse momento em que ele não consegue compreender o que está acontecendo, talvez seria muito bacana não fazer, como muitas vezes acontece nos vestiários, todo mundo trocando de roupa ao mesmo tempo, ele possa de repente ir para um reservado e trocar sozinho. A terceira dica, gente, você vai ter que falar sobre higiene com seu filho. Seu filho provavelmente, se está acontecendo isso, ele já está com alguns caracteres secundários masculinos aparecendo. Pelos pubianos. Eu não posso falar sobre isso. Pode, você precisa falar sobre isso com seu filho, inclusive na limpeza. A asepsia é importante porque causa mau cheiro. E o quê? Você quer que seu filho tenha a aversão das pessoas porque está exalando cheiro desagradável? Gente, não esqueça, seu filho autista, ele não é diferente de outras crianças ou adolescentes. Todos os desenvolvimentos são muito parecidos ou iguais. Então, pelo amor de Deus. Quanto à abordagem, explique para ele os comportamentos que você espera. Comportamentos, meu filho, faça isso, use o banheiro. Acontece bastante, tá? Muitas crianças TEA não têm muitas... já que fica muito tempo em casa, ela não tem convívio com outras pessoas e às vezes ela sai do banheiro pelado, sai do banheiro... Acontece. Então você tem que ensinar comportamentos para que possa preservá-lo dessa sociedade, tá bom? Do julgamento social. Outro assunto é relacionado ao gênero, a menina, ou gênero feminino, fisiológico feminino. É sobre a menarca. Gente, o que é menarca? Menarca é a primeira menstruação. Mas isso eu sei tudo sobre menarca. Eu sei tudo sobre a primeira menstruação. Pois é, gente, você imaginou uma menina usando absorvente e ela tem qualquer tipo de alteração sensorial? O quanto aquele absorvente deve ser incômodo para ela tocando a pele. Se uma etiqueta de uma camisa provoca toda uma sensação diferenciada, imagine a situação do absorvente. Antes, é importante que alguns dados que estão sendo levantados, durante muitos anos, eu vejo toda hora alguém falar sobre isso. Nossa, existe um autista, uma menina para cada 16 autistas, por causa da prevalência do autismo masculino. Mas alguns dados recentes estão aproveitando e dizendo que isso é verdade, existem realmente mais meninos do que meninas. Só que o problema é que as meninas, em uma pesquisa, e vou deixar até a pesquisa aqui para vocês, elas escondem ou mascaram o autismo. Naqueles questionários que os psicólogos nos apresentam para poder tentar fechar o diagnóstico, que a gente tem que responder sobre o comportamento, ficou observado que boa parte das meninas conseguem esconder o autismo. E aí só vai perceber que essa menina é autista na fase adulta. Nossa, as meninas conseguem fazer umas proezas. Então, quer dizer, para você, naquele diagnóstico do psicólogo, você só vai descobrir que aquela menina é autista na fase adulta, de tanto que ela consegue esconder. Então, quando você vai falar de menstruação, você tem que falar também de alimentação. É importante deixar isso muito bem claro. O percentual de gordura no nosso corpo, em especial nas mulheres, é um indicador de amadurecimento. Então, se você tem um percentual de gordura muito baixo, aquelas meninas muito magras, não sei se você percebeu, a primeira menstruação demora muito para vir. Mas as meninas que têm um percentual de gordura um pouco mais elevado, o organismo começa a sinalizar e entender que aquele corpo está preparado para uma nova fase da vida dela. Ou seja, preparar o corpo para uma gestação futura. Não quer dizer que ela vai ter a gestação agora, mas ele se prepara. Então, o que era anos atrás era visto com 14 a 16 anos, a primeira menstruação aparecer, começou a ser percebido que algumas crianças começam a ter primeira menstruação já de 11 a 13 anos. Aí, gente, minha filha tem 9, então se tiver a primeira menstruação aos 11, então já está bem aqui na porta para poder falar sobre esse assunto. Tá? Então, e antes da primeira menstruação, já começam a vir alguns sinais secundários femininos. E aí? Você vai esperar falar quando isso com ela? Isso é uma coisa que vai acontecer, eminente, vai acontecer. E aí voltamos à história da gordura. Gente,
Presta atenção na alimentação que nossos filhos têm, rica e recheada em gorduras trans, biscoitos. Os filhos por casa não comem este ou aquele alimento, os pais dão muitas bolachas recheadas, dão muito alimento que eles gostam. E aí mais os benditos remédios que ajudam a criança a engordar, mais o sedentarismo, o confinamento. Nós temos uma menina que de repente, com 10 anos, 9 anos, já tem sinalizadores suficientes para que o organismo entenda que ela precisa liberar a ovulação. Bingo, temos uma primeira menstruação. E aí, gente? E agora? Seu filho, sua filha, no caso, sua filha, ela tinha 9 anos e agora já está quase menstruando e você ainda não sabe nada sobre o assunto. Então, não está na hora de você começar a conversar com seu filho, que é sua filha, para que ele ou ela não estranhe? Dica para as meninas. Gente, antes da primeira menarca é preciso explicar para ela, para você mesmo e para toda a família do que se trata. E explicar de forma sensata para aquelas que conseguem te dar um retorno, aqueles que são autistas mais severos, que não conseguem dar um feedback imediato, porque eles te comunicam, mas de uma forma diferente. É preciso começar a pensar nessas situações ligadas à menstruação, a intervenção da menstruação, a intervenção da possibilidade de gravidez, de doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, como gostam de chamar nesse momento. Então você precisa conversar sobre esse assunto com sua família, de como é que vão ser os procedimentos a partir de agora. 2, precisamos levar nossas filhas à independência, filhas e filhos à independência. Eles precisam saber fazer higiene sozinho. Eles precisam, em momentos que vai para a escola, ele saber trocar, ela no caso, saber trocar um absorvente, saber pedir para a professora que ela precise ir ao banheiro. A escola precisaria entender melhor sobre isso, porque quando está na escola, a escola deveria ajudar a menina. Você quer ir ao banheiro? Quer que eu vá com você? Você vai permitir que alguém vá? Você tem confiança nessa pessoa que vai com sua filha? Então sua filha precisa ser promovida à independência. Aí entra muitas terapias ligadas ao ABA que ajudam bastante nessa situação. Entender que isso é responsabilidade minha e é sua, não é do pai. Isso só o pai vai falar. Não, isso não. A mãe que vai falar de menstruação. Aí você que é pai solteiro vai esperar para quem? Quem que vai falar com a sua filha? Quem vai falar? Você que é mãe solteira, você que é mãe forte, guerreira, que está aí com 2, 3 filhos em casa, né? Trabalha em casa, trabalha na rua. Quem que vai falar com o seu filho sobre sexualidade? Quem que vai falar? E outra coisa, dê segurança para o seu filho. Dê segurança para a sua filha. Entender que isso é um momento importante da vida deles. Alexandre, mas eles são autistas, eles não entendem. Gente, está na hora de você... Acho que você tem que ir lá atrás, nos vídeos anteriores, e entender o quanto o autista entende. Porque se você ainda está ainda vendo o seu filho ainda como criancinha, acho que você ainda precisa rever em que fase da aceitação do autismo você está. Tudo bem? Gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima.